Marcos capítulo 12, filho. A parábola dos lavradores maus. Olha lá, igreja, a parábola dos lavradores maus. Quem sabe o que é um lavrador? Quem sabe? Quem já foi lavrador? Levanta a mão. Quem não foi, mas sabe o que é, faz assim. Tem gente que não sabe, não. Tem gente que põe um arrozinho com feijão no prato e está achando que choveu aquilo ali. O lavrador é que produz o arroz que você come, o mingau, a soja, a farinha lá, sei lá, a aveia, né? O cremogema. Hein? É antigo. Hein? É antigo? Ué, eu não sou antigo também? Aí, quem produz isso aí é o lavrador. Lembra que Jesus falou assim? Quem lembra que Jesus falou assim, ó? A seara é grande. Poucos são os trabalhadores, os lavradores. Seara quer dizer lavoura, campo. Plantação. E o lavrador, ele cuida disso aí. Mas essa seara que Jesus falou é o mundo. É a humanidade. Quem entende isso? É a humanidade. E Jesus está fazendo de tudo para salvar a humanidade. Isso que eu e você vimos até agora aqui, e mostramos na televisão, nas redes sociais, na verdade, é uma oportunidade que Deus está dando às pessoas. E algumas delas são pessoas más. Uma boa parte são lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, fez uma cerca em volta, construiu um lagar. Lagar é onde se extrai o suco da uva, o vinho. Edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Quem sabe o que é uma vinha? Quem sabe? Ali por lá de Itu, São Roque, Jundiaí, Vinhedo, tem muitas vinhas. Quem já viu? Tem muitas vinhas. Pilar. É uma plantação de uvas. Então, um fazendeiro, ele plantou uma vinha. Quem foi que plantou a vinha? Fazendeiro, um homem. Não são os lavradores que plantam, então? Nesse caso, não. Quem foi que plantou o jardim para o Adão e a Eva? Deus. Deus plantou uma vinha para nós também, para mim, para você, para a humanidade. Uma vinha, naquela época, simbolizava riqueza, fartura, prosperidade. Só as pessoas prósperas, aliás, até hoje na Europa, na França, na Espanha, Itália, os donos, isso que você vê aqui no Brasil, soja, fazendas de soja, representando grandes fortunas, lá são vinhas, principalmente na França. Lá na França, se alguém chegar e falar assim, eu tenho uma vinha gigante, uma plantação de uvas, então você é importante, você é rico. Então,
Um homem plantou uma vinha. Significa dizer que um homem criou uma lavoura, um campo de trabalho gigantesco e deu oportunidades às pessoas. Você vai entender quem é esse homem. Edificou uma torre, arrendou-a a uns trabalhadores. E ausentou-se do país, ou seja, esta vinha, ou esta lavoura, ou esse campo, ou esta terra, não é nossa, não é de ninguém, senão de Deus. E eu e você estamos nela, porque Deus cedeu para nós esse lugar. A Bíblia diz que a bondade de Deus está em toda parte. Toda parte. Deus criou essa terra e nos colocou nela. Uma terra que simboliza prosperidade. Olha lá, a terra, Salmo 33:5. A terra está cheia da bondade. Repita comigo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus preparou a terra e colocou a gente, plantou a vinha e arrendou para nós. É o homem que plantou a vinha e arrendou aos trabalhadores. Mostra lá, por favor. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. É justo, não é? Se Deus criou para nós esse mundo, nos deu essa terra para habitarmos e comermos dela, vivermos dela, é justo Deus requerer de nós alguns frutos. Quem concorda comigo? É o que Deus está esperando de mim, de você, da humanidade. Frutos dignos. Então, Ele manda um dos seus servos para que recebesse deles dos frutos da vinha. Você pode dizer aí um profeta, um Samuel da vida, ou um pastor, um apóstolo, um missionário. E vamos ver como é que os lavradores receberam o servo. No tempo da colheita, enviou o servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram. Eles agarraram o servo, é isso? É verdade, rapaz. O servo veio e falou: meu senhor, o dono da terra mandou recolher alguns frutos de vocês, é isso? Frutos dignos de arrependimento. Tem isso na Bíblia, não tem? Então, presta atenção. Não é difícil entender a Bíblia. E o que esses lavradores fizeram com o servo? O agarraram e espancaram e o despacharam vazio. Espancaram também? Não necessariamente um espancamento físico, mas denegrindo, acusando, maltratando, uma hora na delegacia, outra hora no fórum, uma hora tirando os instrumentos de trabalho desse servo. É assim que o mundo nos trata e trata
os enviados de Deus. Mas Deus é paciente. Deus não é como a gente, não. Se sou eu arriscava logo um fósforo e jogava dentro da vinha. Mas Deus não é assim. Aí queimava com tudo, com lavrador, com tudo. Esse é o homem, o Valdemiro. Eu também não sou. Você pensa que eu vou fingir que eu sou o boi branco? Tem que falar a verdade. A gente não faz isso porque a gente trabalha para Deus. Então a gente faz um esforço tremendo para salvar. E a prova disso é que nós fomos lá numa comunidade e um sujeito que era do crime hoje está aqui testemunhando transformado. Não é verdade? Essa é uma das provas. Mas que dá vontade de tacar fogo na vinha, dá. Aliás, se for observar, lá na época do Noé, essa vinha já estava sendo... Deus falou, eu vou acabar com tudo, eu vou tacar, eu vou dar enchente. E deu dilúvio, deu ou não deu, pastor? Até Deus que é paciente e longânimo falou, me arrependo de ter feito homem. Gênesis capítulo 6, é isso? Versículo 5, 7, olha lá. Me arrependo de ter feito homem. Que dá vontade, dá. Que dá vontade de sumir e largar tudo para lá, dá. Porque os maus tratos, os espancamentos, igreja, os espancamentos, o que fazem com a nossa imagem, com o nosso nome, o que fazem com a obra, ninguém respeita. Hoje já nem se observa mérito. Se alguém vai lá e processa a igreja, ninguém está observando, não, a igreja está errada e acabou para eles. Igreja, não é fácil o que nós estamos passando. Mas eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E eu cheguei a falar isso para vocês. Então, só que isso não é privilégio nosso, isso aí já vem de muitos anos na obra de Deus. Ele mandou o servo chegou e falou, o dono da terra mandou vir aqui para ver se vocês têm alguns frutos. Quem é que está entendendo que esses frutos, na verdade, nada mais são do que uma figura de linguagem? Ele está cobrando caráter, fidelidade, conversão ao Evangelho, temor de Deus. Quem entende que é isso? Você acha que Deus está atrás de uma manga, de uma laranja, de banana, de soja? Não. Deus não está atrás disso. Os frutos que Deus quer é que a humanidade se converta a Ele. É que as pessoas se rendam ao Evangelho, à palavra dEle. Deus não está atrás de jaca, graviola. Eu ando atrás desses negócios que eu gosto, entendeu? Ontem, mas a bispa no jantar, nós comemos uma pinha cada um, que mandaram só 2 também. Deu a vontade de comer outra pinha. Pinha, sabe o que é pinha, né? Estava uma delícia a pinha. Outro trem gostoso, fruto do conde, que vocês falam, né? Do conde, né? Então, Deus não está atrás disso. Deus está atrás dos frutos dignos de arrependimento. Não é isso, pastor? É isso que Ele quer. Quando Ele manda o servo, o Valdemiro, ou o pastor Lucas, ou o bispo Amauri, a bispa Francelé, quando Ele manda, os frutos, o que Deus espera é que esses lavradores recebam os servos com dignidade e aceitem a palavra da verdade, o conselho, a pregação do Evangelho. Mas o que eles fizeram com o servo, igreja? O mundo faz isso com os pregadores, é isso? Eles chamam a gente de ladrão, hein? Eles fecham igrejas. Eles fazem leis para prejudicar a obra? Fazem.
Então, põe lá, filho. Eles espancaram, fizeram mais o quê, filho? Agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Ou seja, o servo não teve sucesso quando procurou entre os lavradores os frutos. E o dono da vinha, ele tem todo o direito de cobrar esses frutos. Daí você vê o estado que está a humanidade e para onde está indo. E alguns desses lavradores ainda falam, Deus não existe, Deus não faz isso, olha só, aconteceu isso não sei aonde. É claro. Olha a maneira como os servos enviados pelo dono da vinha são recebidos pelos lavradores. De novo, lhes enviou outro servo. Rapaz, que fazendeiro paciente é esse, não é, igreja? Fala a verdade. Eu tinha jogado gasolina. Igreja, tem que falar, né? Mas não posso fazer isso. Por quê? Eu sou um desses servos que Deus mandou, e já me agarraram, já me espancaram tantas vezes, já me despacharam vazio, e eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Aqui mesmo fizeram, já tiraram isso aqui por 6 anos, nossa. 6 anos não são 6 dias. Hein? E eu continuei buscando esses frutos para o dono da vinha e continuo. Eu espero algum dia fazer uma boa colheita e entregar ao meu Senhor, o dono da vinha. Você entende, pastor, o que eu estou falando? Igreja, eu espero, igreja, poder chegar para o meu Senhor e falar, Senhor, eu trouxe os frutos, está aqui. Eu espero poder chegar para ele e falar, Senhor, esse fruto aqui eu colhi lá na comunidade, eu fui lá num final de ano, acho que foi no final de ano, Natal, não foi? Não sei. Foi no Natal, Eu espero chegar lá, igreja, e falar para ele assim, Senhor, eu não fui espancado, eu não fui agarrado dessa vez, e consegui até trazer frutos aqui, né? E a paciência de Deus é muito grande conosco, igreja. Entenda o que eu estou falando, igreja? Se você esperava que eu fosse pregar correndo de um canto para o outro aqui, é melhor você ir assistir os jogos da Olimpíada lá porque eu não vou correr. É porque eu não prego, eu ensino. Foi o que Deus me deu, igreja, para ensinar. Eu não sou showman. Aí ele mandou um outro servo, ou seja, é paciente ou não é o dono? Ele é o dono de tudo, não é? Ele é o dono da vinha inteira, né? Mas ele mandou um outro servo, outro servo. Esses aí parece que até convidaram ele para jantar, né? Então, vamos ver então, vamos ver. De novo lhes enviou outro servo. E eles, o quê? Esburdoaram. É da burdoada? Ô, louco. Eles deram burdoada, cacetada, é isso? Mas é assim que os trabalhadores, os lavradores tratam os servos do Senhor, que vão pedir frutos, que vão buscar frutos. Põe lá a palavra, esburdoar. Olha, eu nunca mais tinha ouvido isso. Lá na roça eu ouvia isso. Minha mãe falava, vou te dar uma burdoada, seu miserável. Quem já ouviu essa expressão? A senhora também, né? Quem já levou burdoada já lá na roça, no interior? Lá é burdoada, que eles pegam uma vara, né, um pau, um negócio. Minha mãe falava, vou te dar uma burdoada com esse cabo de vassoura aqui que você vai ver. Esburdoar o servo, é isso, igreja? Na cabeça, Jesus Cristo, minha mãe batia nas costas. Esse pessoal pegou pesado demais,
Bateram na cabeça do servo, enviado por Deus, ou pelo dono da vinha, e o insultaram. Igreja, os pregadores são insultados hoje na terra? Igreja. A gente leva muitas burdoadas, igreja. A família inteira. Mas aí, será que foi outro servo ainda? Meu Deus, como este fazendeiro é paciente, hein? É misericordioso. Ainda outro lhes mandou. E a este? Chegaram a esse ponto? Mataram. Muitos outros lhes enviou. É mesmo, igreja? Já tem muitos anos que Deus está levantando os servos para tentar colher os frutos dos trabalhadores, dos lavradores, ou seja, trazer resultados de mudanças nos corações, nos comportamentos das pessoas, no caráter. E o tratamento aos servos, aos pregadores, tem sido assim no mundo. Tem lugares que é pior, muito pior do que aqui. Aqui ficam aí na internet falando besteira, mas lá tem lugar aí fora que faz o que fizeram ali com o terceiro servo. Quem sabia disso? Você sabe, lá naquela região. Tem lugar aí que estão degolando o servo. Você sabia, Bispo Mauri? Estão degolando. É cristão, é pregador da palavra, então morre. Olha lá. Ó. Ao terceiro mataram. Puxa, é o terceiro esse? Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Essa morte não é física necessariamente, às vezes acontece. Dependendo do lugar, física. Aqui no Brasil, normalmente é moralmente. Eles matam moralmente, eles vão bombardeando, internet, imprensa, bombardeando. Eles agora estão lançando até um filme. Pegaram um ator global e botaram para fingir que no filme que é pastor. E estão fazendo. Quem está sabendo disso aí? Dizendo a igreja é assim, ó. Então eles matam no coração, no conceito da humanidade, das pessoas, da sociedade. Tem gente que olha para um pastor, para um pregador, vira até o rosto, porque já foi vacinado, preparado, enfim, contaminado, e tem alergia, tem pavor da palavra de Deus. Quem sabe o que eu estou dizendo? Esse é o trabalho de Satanás. E se você observar, foram muitos servos. Vamos ver se teve mais algum, né? Restava-lhe ainda um, seu filho amado. Qual o nome dele, igreja? Jesus é o filho amado? Jesus é o filho amado. Olha o tamanho da misericórdia, o tamanho do amor, a grandeza, a grandiosidade. Ele mandou um servo, espancaram. Mandou o outro, levou bordoadas. Mandou o outro, mataram. Aí mandou muitos outros, mataram alguns e espancaram outros. Aí, por fim, ele só tinha um para enviar. Aí enviou o filho amado dele. Porque ele dizia o seguinte: vão respeitar o meu filho, ó. Respeitarão o meu filho. Não respeitaram os servos, mas quem sabe não vão respeitar o meu filho. Afinal, o meu filho é o herdeiro, né? É o dono também da vinha, o herdeiro. E o que fizeram com o filho? Mas os lavradores, tais lavradores, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa.
e agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Eles queriam prender Jesus por causa dessa parábola, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Aqueles que escutavam essa parábola falaram: esse homem está falando é para nós, está jogando indireta para nós. Na verdade, ele não estava jogando indireta, ele estava falando diretamente para eles mesmo, para nós, para a humanidade. Ou seja, quem está percebendo e abraçando a oportunidade que Deus está dando? Quem é que percebe que a misericórdia de Deus ainda está na terra, está sobrando na terra, a terra está cheia da bondade dele. A longanimidade, o amor de Deus, a presença de Deus, tudo que Deus faz e fala, nada mais é do que oportunidade à humanidade que se arrependa e se converta dos seus pecados, dos seus erros, das suas maldades. Mas muitos maltratam servos e processam e perseguem e humilham e trabalham contra a obra de Deus. Nos países onde há ditadura, eles vão e matam mesmo fisicamente, prende. Nos países onde há democracia, entre aspas, eles agem nos bastidores. Você não sabe 1% do que acontece conosco. Como eles nos maltratam nos tribunais, nos fóruns, nas delegacias, nos lugares. E se não vamos à delegacia, o delegado vem aqui. Sexta-feira passada, retrasada, tinha um aqui. E veio de longe, hein? E então, Deus está dando oportunidade. Se você quiser, a oportunidade está sendo dada a você, não abra mão dela, igreja. Quem quiser ir para o inferno é que vá, mas você não pode ir. Você não pode abrir mão da oportunidade que Deus está dando. Igreja, não negligencie, não ignore o que os servos estão falando acerca do reino, nem tenta maltratá-los, não vai matar o filho novamente. Você sabe que mataram o filho, mas hoje tem gente que continua matando. Mas como é que pode, apóstolo? Você sabe, na Santa Ceia a gente lê sempre que aqueles que tomam a Santa Ceia e não tomam atitude de mudança se tornam culpados da morte do filho. Quem já leu isso? Quem já ouviu isso? Hoje continuam matando, as pessoas ignoram, não tomam atitude. E o que eles querem é acabar com a obra de Deus. Agora estão querendo tornar o Brasil
E esses países onde a igreja nem pode entrar e pregam com medo, assustados, estão querendo tornar um só país, uma só moeda. Quem está sabendo disso aí? Mas quem elegeu já sabia disso também. E tem um monte de crente de Araque, tem um monte de crente de Araque que vai ser culpado disso aí por Deus. É isso mesmo. Crentes de Araque. Os que se declaram judeus e não são, como diz em Apocalipse. E tem uns que estão tremendo. Só um minuto, filha. Então hoje eu queria que você entendesse como o evangelho está sendo tratado. Mas se este evangelho conquistou o seu coração, não abra mão dele. Por nada. Por nada. Não abra mão dele. Eu amanhã posso estar morto. Preso, morto. E não adianta fazer pressão, porque eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar, não. Eu não. Muitos recuaram, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Sabe por quê? O Deus que eu creio é verdadeiro e eu verei a glória de Deus. O Deus que eu prego é esse que você vê aí. É isso.